Hoje nós vamos entender sobre prosperidade. Amém? Posso ouvir um amém aí? E o pastor Fabiano já está desviando. Fica ligado aí, não me julgue antes de ouvir. Lucas 19, 12. Principalmente você que está me assistindo pela internet. Amém? Quem achou, diga amém. Aqui você pode dar glória a Deus misturado com aleluia. Amém? E aleluia misturado com glória a Deus. Tá bom, irmão? Diz assim, palavras do nosso Senhor Jesus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Quem é esse homem nobre que partiu? Já está entendendo o mistério? Quem é? Na parábola, quem é? Jesus. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhe, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandavam-os após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos que tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado ou negociado. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina me rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina me rendeu 5 minas. E este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. Veio outro dizendo, Senhor, aqui está a sua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, porque és um homem rigoroso, que tomas onde não puseste, que cegas o que não semeastes. Porém ele lhe disse, mau servo, pela sua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e que cego onde não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo exigisse com juros? Disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai àquele que tem 10 minas. E disseram-lhe, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo, que qualquer que tiver lhe será dado, mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Amém? Amém? Fecha sua Bíblia, vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração uma vez mais na sua presença nessa noite. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Você tem liberdade, Espírito Santo, a tratar a nossa alma, os nossos sentimentos, pensamentos e emoções. Nos dá a capacidade intelectual para compreender a tua vontade, a tua palavra. Senhor, se revele a nós através das escrituras sagradas. Teu é o conhecimento, tua é a ciência. Dá-nos, Senhor, uma partícula da tua sabedoria. Em nome de Jesus, nós te damos liberdade, Espírito Santo. Fala comigo, em nome de Jesus. Levanta a sua mão, fala assim, você tem liberdade, Jesus. Fala comigo. Amém? Pode sentar, fique à vontade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, literalmente Jesus aqui, ele está falando de nós canalizarmos tudo que é físico, transformar em espiritual. Porque na verdade tudo é espiritual. Deus é espírito, não é isso que a Bíblia diz? E aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O Deus que é espírito criou todas as coisas físicas. O Deus que é espírito criou a matéria. Então até a matéria é espiritual, nada é físico apenas. Quando nós entendermos que existe uma autoridade espiritual sobre todas as coisas que regem a natureza humana, que regem a natureza e a vida, nós conseguiremos entender melhor
o sentido da vida, ou o propósito de Deus para a minha existência, para a minha vida. Quantos aqui já se perguntaram para Deus assim: Deus, o que o Senhor tem comigo? Qual é o seu plano na minha vida? Quantos aqui já tiveram essas perguntas no seu interior? A grande maioria de nós olhamos para Deus como se Ele fosse um realizador de desejos e de sonhos. Infelizmente nós aprendemos isso com a religião. A igreja evangélica ensinou isso para a gente. E aí você vem para a igreja com a mentalidade de que Deus vai dar a você aquilo que você tanto quer. Escreve no papel qual é o teu sonho, qual que é teu projeto de vida, traz aqui que a gente vai orar e Deus vai realizar na sua vida tudo aquilo que você deseja. Essa semana mesmo eu ministrei numa igreja e o tema da conferência é Deus realiza sonhos, né? E as pessoas ali estavam motivadas a viver sonhos pessoais. E aí vai o manezinho da invasão lá pregar que os sonhos não são os sonhos dos homens, mas são os sonhos de Deus, né? Deus realiza os sonhos dele na sua vida, não os seus sonhos, é os sonhos dele. E aí a gente tem que desmistificar uma mentalidade evangélica para construir uma mentalidade celestial. Nós temos um grande desafio nesse tempo, que é evangelizar o evangélico. Ou seja, estamos numa obra de reevangelização, uma obra de reforma. Por isso que a obra de Martinho Lutero foi chamado de reforma, porque ele teve que desconstruir coisas que a religião construiu. Quando ele pregou as 96 teses lá na porta da igreja romana, ele estava confrontando coisas que estavam erradas da igreja. Ele estava relutando contra situações que estavam contrárias às escrituras sagradas. E hoje nós estamos vivendo o mesmo tempo. Estamos vivendo num tempo onde as escrituras não são o alvo e nem o objetivo central da fé cristã. A fé cristã está se baseando em fé de pensamento positivo, de autorrealização, de sucesso pessoal. Essa parábola revela o reino de Deus. Jesus, quando ele conta parábolas, ele sempre conta parábolas para explicar o reino de Deus, porque a luta de Deus é que a gente entenda o reino dele. E o que é o reino de Deus? É o governo de Deus. Quando falamos de reino, falamos que existe um rei que rege, que é legislador, que é governador sobre a vida do homem. Em um reino tem que haver submissão, em um reino tem que haver autoridade do rei sobre o reinado. A gente não faz o que dá na telha. Nós pertencemos a uma autoridade, isso significa reino. Por isso que na oração modelo de Jesus, e eu disse que a oração modelo não é para a gente repetir, que tem gente que ora a oração modelo repetitivamente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu... E repete de acordo com as escrituras, faz uma repetição da oração. Jesus não está mandando você repetir a oração que ele ensinou. Ele está mostrando para você o propósito da oração, para você aprender com a motivação correta da oração. Jesus está trazendo princípios motivacionais para que quando eu me dobre de joelho, quando você se dobrar de joelho, você tenha a motivação correta dentro do seu interior para orar. Quando ele diz, seja feita a sua vontade, ele está me ensinando a não viver na minha, mas viver na vontade dele, orar para que a vontade dele se cumpra. Quando ele diz, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, está dizendo, governa sobre mim, assim na terra como é onde? Assim na terra como é onde? No céu. Como é que eu vou viver na terra como se fosse no céu? Olhando para o céu, plugado no céu, conectado no céu, me tornando espiritual, celestial, vendo o céu vendo a terra através do céu. Eu não posso entender os planos de Deus aqui na terra sem entender primeiro o céu.
Por isso que o propósito de Deus com você é espiritual. E aqueles que o adoram também em espírito e em verdade. E as coisas do espírito não podem ser discernidas pelo carnal. Mas o espiritual tudo compreende, tudo discerne. Porque o espiritual, ele vê através dos céus. Ele não vê através da terra. Quem só vê através da terra não entende muitas coisas. Fica vagueando. Como eu preguei aqui semana passada. Fica variando de Deus, confuso, não sabe, não conhece o plano de Deus, não tem uma direção. E aí você passa anos da sua vida vindo na igreja dizendo: oh Deus, eu preciso de uma confirmação, eu preciso de uma resposta, fala comigo, o Senhor quer que eu faça da minha vida. Cara, Deus quer que você simplesmente se renda a Ele. Toda pessoa que pede uma confirmação para Deus, na verdade já tem um projeto feito. Só quer que Deus aprove. Só quer que Deus abençoe aquilo que você já colocou dentro do seu coração. Quando você se rende a uma vontade soberana de Deus, você não fica com dúvidas. Você simplesmente diz: Deus, fique à vontade. Faz de mim barro. Você simplesmente desce a casa do oleiro. Quer ouvir Deus falar com você? Quer ouvir? Vai na igreja que tem o profeta que revela o RG e o CPF. É assim? Liga na casa da irmãzinha Joana que revela, que tem visão de raio-x. É assim? A Bíblia diz, se você quer ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus diz assim, Jeremias 18: desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, porque se o vaso de barro se quebrar na mão do oleiro, ele fará dele outro vaso. Deus só fala em um ambiente onde ele pode tratar, amassar, quebrar e fazer de novo. É do jeito dele, não é do seu. Amém? Então, primeiro, eu preciso que você entenda que não é do seu jeito, que não é da sua vontade, é na vontade de Deus, é no jeito de Deus. Amém? Eu preguei aqui semana passada que nós homens temos uma natureza caída por causa da separação de Deus e desenvolvemos então a concupiscência, as 3 barras, a concupiscência da carne, a soberba da vida e a ostentação de bens. O diabo sempre se utiliza dessas 3 ferramentas concupiscentes porque está na nossa natureza caída, na nossa natureza carnal. Nós somos fragilizados dentro dessa esfera, porque estamos desligados do Criador, não temos uma consistência, existe um vazio, somos carentes na carne, somos carentes na alma, somos carentes de ter resultados físicos, então somos sim carentes no eu, somos carentes na carne e somos carentes pela ostentação de coisas, porque às vezes achamos que as coisas que nós conquistarmos vão nos dar felicidade, vão nos dar prazer, porque falta algo dentro de nós e queremos alcançar esse algo e nós não entendemos, esse algo não está nisto. Esse vazio não pode ser preenchido, mas a concupiscência existe pela separação do homem do Criador. Eu disse que Jesus foi tentado nas 3 barras da concupiscência e o diabo começou tentando Jesus na carne. E ele disse assim no deserto: transforma a pedra em pão, mata a sua fome. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. Jesus foi fiel. Ele disse: Satanás, nem só de pão virá o homem, mas de toda palavra. Toda palavra. Ele vence a carne. Aí o diabo vai para o segundo nível da tentação. Ele prova Jesus no eu. Tu é mesmo filho de Deus? Quero ver. Prova, te joga daqui de cima até lá embaixo, te joga desse precipício, e dará ordem aos teus anjos a teu respeito para que te guardem. Não é isso que está escrito? Quero ver, prova que você é o Jesus de Nazaré, o Salvador, o Filho de Deus. Jesus precisou provar?
Ele respondeu a Satanás: pois está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso provar nada. Jesus estava seguro no seu orgulho. Aliás, não havia orgulho, não havia ego, havia simplesmente um sentimento de pertencimento. E quando você sabe quem você é, você não precisa provar para ninguém quem você é. Ele venceu no eu. Aí ele vai para o terceiro nível, e é nesse nível que a maioria de nós caímos bastante: ostentação de bens. O diabo passa como num relance todos os reinos do mundo, mostra para Jesus e diz assim: foi-me dado, dou a quem quero. Se você se prostrar e me adorar, te darei todos os reinos desse mundo. E aí Jesus dá uma cartada final nele e diz assim: pois está escrito, Satanás, só um Deus adorarás e só um Deus prestarás culto. E a Bíblia diz que o diabo se retirou. O diabo se retirou. Porque quando você vence o diabo na concupiscência, ele não suporta ficar na sua presença. Cumpre Deuteronômio 28, que diz: se cumprires e obedeceres toda a palavra que vos ordeno hoje, então bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto dos teus animais, bendito ao entrar, bendito ao sair. Se hoje ouvires e obedeceres e cumprires toda a palavra que vos ordeno hoje, então o diabo virá contra você por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá. Ele não suporta alguém alinhado na palavra de Deus. Aleluia. Nós somos alvo do diabo quando estamos fora da palavra. E aí a gente vai para a fila da oração: ô pastor, fizeram macumba. Ô pastor, tem uma maldição. Ô, ora por mim porque eu não estou legal. Ora, irmão, quando você está em Deus, cara, você se torna uma águia que renova as forças, que caminha e não se cansa, que corre e não se fadiga. Amém? Nós precisamos entender que eu não estou aqui para juntar dinheiro, eu não estou aqui para juntar coisas, nós estamos aqui para negociar. Deus te plantou aqui, te deu um recurso, te deu um sustento. Você existe, eu sei que você precisa do recurso, nós precisamos do recurso, mas ele tem propósito. E quando nós entendermos o propósito, então a nossa vida, a nossa motivação de vida se torna real, ganha vida. Mas para entendermos isso, precisamos entender a diferença entre riquezas e tesouros, porque Deus fala sobre isso. Irmãos, não é a minha vida espiritual que vai determinar a minha vida material. Tem gente que pensa: se eu orar bastante, se eu buscar a Deus, eu vou prosperar financeiramente. Mas é justamente o contrário. É a minha vida material que vai determinar a minha vida espiritual. Eu vou repetir isso para você gravar: a minha vida material determina a minha vida espiritual. É como eu me movo na terra que determina se eu sou cheio do Espírito Santo ou não. Ser cheio de Deus não é gritar, não é falar em línguas, não é pular, não é sapatear, não é dar cabeçada na parede, não é dar cambalhota, não é se jogar no chão. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com obras de justiça, tem a ver com comportamento. Qual que é o jejum que eu escolhi segundo Isaías? Um dia para Deus? Não! Você tem um dia separado para Deus e depois vive em contenda? Não, o jejum que eu escolhi é aquele que você tire as algemas do preso, que você dê liberdade ao cativo, que você ajude o pobre e o necessitado. O jejum que eu escolhi é a justiça ao meu irmão, é a bondade, é a misericórdia, é a graça, é o favor que eu dou ao outro. Isso é santidade. É uma mentira que eu tenho que ser pobre para entrar no céu.
E também é uma mentira que um rico não pode ser humilde. Deus quer me prosperar, irmãos? Deus quer prosperar você? Sim ou não? Quem acredita que Deus quer prosperar você? Dá um sinal com a mão aqui. Quem acredita nisso? Eu acredito. Mas o que é prosperidade? Será se sabemos de fato o que é prosperidade? Porque prosperidade não é ter de tudo. Prosperidade é estar satisfeito com o que tem. Prosperidade é você ter para compartilhar com alguém, mesmo que seja pouco o que você tem. Jesus era próspero, e a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Nós confundimos os valores. Olha o que Jesus diz em Lucas 16:9. Eu vos digo, granjeais amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, então ele vos receba nos tabernáculos eternos. Presta atenção. Granjeai amigos, pessoas, com as riquezas da injustiça. O que é a riqueza da injustiça? O salário que você ganha é justo? Tá bom? Você está contente com o salário que você ganha? É um dinheiro limpo? Você acha que a movimentação do dinheiro no mundo, no Brasil e no mundo, é limpo? O que é a riqueza da injustiça? É o dinheiro do mundo. Ele está dizendo, granjeai, pega o dinheiro da injustiça e granjeia, transforma eles em amigos. E quando essa vos faltar aqui, pode acontecer de faltar, então ele vos receberá nos tabernáculos eternos. Tem um banco celestial sendo preparado para aquele que entendeu que não é a terra, é o céu. Aí ele continua, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas você não é fiel, quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio você não é fiel, quem vos dará o que é vosso? O que é injusto aqui, irmão? A riqueza desse mundo. Se eu não sou fiel com a riqueza desse mundo, Deus não vai me dar a riqueza verdadeira. Qual que é a riqueza verdadeira? Celestial. Se você não é fiel no alheio, quem vai te dar o que é vosso? Está entendendo? A nossa vida aqui é uma faculdade. Nós estamos aqui num preparo para ir para a eternidade. Você está dentro de uma oportunidade hoje de viver a vontade de Deus. Você está sendo desafiado a alcançar o céu. A nossa vida aqui nesse mundo só tem um desafio: ser salvo em Cristo. Essa vida é passageira, irmão. A Bíblia diz que o homem é como a erva, ele murcha, soprando nela o hálito do Senhor. Essa vida que você valoriza aqui, isso aqui não é nada. Aproveita cada segundo, cada minuto para se preparar para a verdadeira vida. A vida que Jesus promete em abundância não é aqui, é na eternidade. Ele está falando em coisas celestiais, espirituais, não físicas. Aí ele continua, pois nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, há de se achegar a um e há de desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, não podeis servir a Deus e a mamon, e mamon aqui é dinheiro, é riquezas. Para entender esse texto, nós precisamos ler Isaías 45:2. O Senhor diz assim: eu irei adiante de ti, e endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze, despedaçarei ferrolhos de ferro, dar-te-ei tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Esse versículo aqui é aquele que a gente gosta de abrir a Bíblia e cair nele. É ou não é? Deus, eu preciso de uma palavra. Isaías 45:2. Pá, labacantarabacaia. Mistério. Mas escute, nós não podemos associar
os valores de Deus com os nossos. Nós precisamos entender os valores de Deus até para ler a Bíblia. Por isso que a Bíblia diz: pediu e não recebeu, por quê? O que é pedir mal? Vamos ver quem está esperto na Bíblia. Quem conhece o versículo seguinte: pediu e não recebeu, por quê? Pediu mal. Depois diz o quê? Pediu para gastar no próprio deleite. Pediu mal. Pediu para você? Pediu mal. Pastor, mas tem aquele outro versículo que diz: pedir, dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Essa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante não pode ser para você, tem que ser para o outro. Por isso que na oração do Pai Nosso não é nosso. Eu não oro por mim, eu oro por nós. É coletivo, não é individual. Você entra para a igreja com propósito individual, está pedindo errado. O propósito é coletivo, eu não devo pensar em mim. Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, nem que há de comer, beber ou vestir. Não vos preocupeis nem com o dia de amanhã. Amanhã pertence a Deus, basta cada dia o seu mal. Quem buscam essas coisas são os pagões. Você é um pagão? Mas a verdade é que a maioria da igreja evangélica cristã se comporta como pagões, porque estão atrás de resultados físicos, pedindo o que comer, o que beber, o que vestir. Emprego, casamento, prosperidade. É o alvo. É o que lota a igreja. É o que move as pessoas a sair das suas casas e participarem de cultos. Porque elas estão cheias de si. E aí parece que é o diabo pregando nas igrejas evangélicas, porque está dando às pessoas alimento concupiscente. Toma a soberba da vida, Deus vai te dar, vai te honrar, teu nome vai soprar, vai envergonhar o teu inimigo. Toma a soberba da vida. Alimenta a sua carne aí, receba. Toma riqueza, te darei os reinos desse mundo, tu vai ser próspero. Vem cá dar um testemunho, aí sobe alguém. Deus me deu uma casa própria, aleluia, glória a Deus. Irmão, para você alcançar esse milagre também, aleluia, você precisa fazer um voto, um ato de fé. Coloca uma ofertinha no seu envelope, traz aqui, porque assim como Deus operou um milagre na vida desse irmão, Deus vai fazer na sua vida. Uau! Parece o diabo pregando para Jesus no deserto. O diabo usava a Bíblia. Amém, irmãos? O que é um tesouro? Quando a Bíblia diz: dar-te-ei tesouros escondidos, o que é o tesouro? Tesouros são pessoas. E o que é riquezas? Riquezas é o dinheiro. Aí Deus vem e diz para mim e para você: transforme riquezas em tesouros. Pega as coisas e transforme em pessoas. Quem vai viver no céu para sempre? São coisas ou são pessoas? O carro vai subir para a eternidade? A casa vai subir? Não, por aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Os tesouros de Deus são vidas. Aí no versículo 11 ele diz: pois se nas riquezas injustas você não é fiel, quem confiará a verdadeira? Se no alheio você não é fiel, quem dará para você o que é vosso? Presta atenção. Deus não deu para você juntar, Deus deu para você negociar. O propósito do dinheiro nas suas mãos é para você ser provisão na vida do outro. Esse é o único motivo do dinheiro. O dinheiro está na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse se fala de dinheiro. Um dos grandes assuntos principais nas Escrituras são recursos.
Porque ele é o maior competidor de Deus com o homem. Deus não chama nem o diabo de senhor, mas ele chama o dinheiro de senhor. Não podeis servir a dois senhores, nem ou a Deus ou o dinheiro. Quando nós olhamos para o quadro da igreja hoje, vemos a igreja usando pessoas para construir riquezas. A igreja está negociando o contrário. Deus mandou usar riquezas, usar o recurso para construir pessoas. Transforma em pessoas. Hebreus 13:7, o autor de Hebreus, o apóstolo que escreveu, disse: lembrai-vos dos vossos pastores que falam a vocês a palavra de Deus, a fé deles, imitai-o, atentando para a maneira de viver. Isso aqui quebra um tabu. Porque tem um monte de líder que diz assim: irmão, não olha para mim não, olha para Jesus. Quando alguém questiona o que está sendo feito com o dízimo e com a oferta, irmão, você tem que dar para Deus sem olhar. Você não tem que querer saber de nada. É para Deus que você está fazendo. Olha aqui. Observa. E observa a maneira de viver. Presta atenção. Tem uma fé em prática. Se atente para ela e se atente para a maneira de viver. Por isso que honrar é uma coisa, imitar é outra coisa. Imitar só se tiver êxito na carreira. Imitar só se estiver funcionando de acordo com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, doido, chapado, tinha autoridade para dizer, como ele disse em Filipenses 4:9, o que aprendeste e o que recebeste e o que ouviste em mim e o que viste em mim, isto fazei, então o Deus de paz será convosco. O cara chama a responsabilidade para si, diz: irmão, olha para mim aqui, aprenda comigo. O que vocês veem em mim, o que vocês assistem em mim, façam igual. Agora, Paulo estava dizendo isso dentro de um contexto. Ele estava preso. Pensa, irmão, o cara está dentro da cadeia, escrevendo uma carta para os irmãos que estão livres. E na carta ele escreve: o que vocês estão vendo em mim, isso fazei. Quem quer imitar um preso? Não, ele diz, olha, ele fala como quem está tendo sucesso na carreira. Irmão, vocês estão vendo o êxito da minha carreira? Imitai-me. Só que ele está preso. Porque a visão celestial, irmãos, ela não é determinada pelo físico. Os apóstolos diziam que tinham prazer de morrer pelo evangelho. Isso é êxito na carreira. Imitai o êxito da minha carreira. O problema é que as nossas referências não são igrejas grandes. As nossas referências são pastores famosos. As nossas referências são frutos de mídia. A igreja evangélica, inclusive, é idólatra de artista gospel. As suas referências são pessoas ricas, famosas, milionárias. Porque nós focamos no recurso, nós não focamos na recompensa. Os nossos olhos não estão no céu, os nossos olhos estão na terra. Qual que é a diferença entre recurso e recompensa? Recurso é terreno, recompensa é eterna. Deus está dando para você investir em coisas eternas. Aí nós confundimos recompensas com recursos, tesouros com riqueza, honra com dinheiro. Não se apegue com nada não, meu irmão. Uma pessoa desprendida, ele não é apegado com nada. Se tiver que vender, se tiver que doar, se tiver que fazer, ele faz. Não é nada meu, é tudo de Deus. Recursos são terrenos, recompensas são eternas. Coisas vão ficar, mas pessoas vão para a eternidade. E se você investe em pessoas, você está acumulando tesouros na eternidade. Sabe o que é o pior? É que nós já sabíamos de tudo isso.
Quem já sabia disso? Faz assim, quem já sabia? Já sabia, pastor. Mas o que nós estamos fazendo? Será se nós estamos negociando certo? Deus nos deu uma mina para garimpar. E o que nós estamos fazendo? Estamos vivendo uma vida separada, individual. Mateus 6,19, olha o que Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde o ladrão vem e rouba, mas ajunteis o tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e não roubam, porque onde estiver o seu coração, aí também está o seu tesouro. Precisamos manter os nossos olhos em coisas eternas, ou você não vai conseguir caminhar com Jesus, cara. A concupiscência sempre te derruba. Aí você fica igual aquele crente João Bobo. Já viu aqueles brinquedos João Bobo? Você bate, ele cai, levanta, bate, cai, levanta, fica caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. A vida inteira na igreja é assim. Não tem consistência, não tem firmeza, não tem raiz. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios 4,16, ele disse: por isso nós não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um eterno peso de glória muito excelente. Não atentamos nós às coisas que se veem, não atentamos nós às coisas que se veem, mas às coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Não, vem comigo. Olha o problema da humanidade, está aqui. O ser humano está em uma crise de identidade, de desfalência emocional. A doença que ganhou ranking no Brasil e no mundo é depressão. E não só a depressão é comprovada, mas segundo a ciência, até mesmo doenças físicas. A grande maioria dessas doenças físicas aconteceram primeiro na mente. E a ciência chama de psicossomática. Psico fala da mente, somática fala soma no corpo. Acontece na mente, você não está bem aqui, ó, na mente. E isso se manifesta no corpo. É claro que tem casos de doença genética, mas a grande maioria dos casos é psicossomática. Por quê? Porque o ser humano desconectado do Criador, ele fica variando. Ele não sabe o que quer. Ele não tem controle. Ele deveria pertencer a Deus, ser governado pelo reino, pelo rei que rege. Ele deveria ser um com Cristo. Ele deveria fazer parte apenas do corpo, onde o cérebro é o de Jesus, onde Jesus é o cabeça. Então pela cabeça vem os sentimentos. Por isso que Paulo diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Por quê? Porque quando nos tornamos um com Cristo, você não sente mais a partir de você, você sente a partir de Deus, porque você é reconciliado no Criador. Volta a Deus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de vida com Deus. Perceba o seguinte: de 3 anos para cá, nós vemos notícias de pastores em depressão, pastores que se suicidaram, tiraram a própria vida porque não aguentaram a pressão. E de 3 anos para cá, o assunto tem sido tratado colocando o pastor como vítima. Tadinho, o pastor é um coitado.
pastor é um ser humano que também se decepciona com pessoas, e isso acarreta no seu emocional, e ele passa também a viver essas pressões emocionais de sofrimento. Escuta, presta atenção no que eu vou dizer. Eu não estou menosprezando a depressão. A depressão é uma doença, como qualquer outra doença física, fisiológica. Assim como uma pessoa tem uma gripe, tem uma infecção no corpo, a depressão também é uma doença que atinge o neurotransmissor do cérebro. Há uma mudança cerebral para a pessoa ter depressão. Ela não é depressiva porque ela quer, ela é depressiva porque isso atingiu o seu organismo cerebral. Eu não estou menosprezando e nem estou chamando depressão como se fosse um caso à parte. Eu estou dizendo para vocês que qualquer doença, seja depressão, seja doenças físicas, seja qualquer área que vem da área emocional e sentimental, significa porque o ser humano está desconectado do Criador. E isso acontece com todos nós. Isso pode acontecer comigo, que estou aqui pregando para vocês. Porque um vacilo eu posso cair, como Elias, que era homem de Deus e sujeito às mesmas paixões que eu e você, de repente se vê num caso depressivo, no deserto, pedindo a morte, desejando morrer. Porque naquele momento ele estava variando de Deus. Enfrentou coisa muito pior. Ele enfrentou 450 profetas de Baal. Ele orou, fogo desceu do céu. Ele fez um espetáculo em nome da fé. De repente deu uma baixa. Por isso a Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Qualquer um pode cair. Eu só estou dando para você o diagnóstico. Por que fraquejamos? Por que caímos? Porque essa pressão exterior, ela vem para nos corromper. Mas quando nós olhamos para o céu, para as coisas que não se veem, então há uma renovação interna. Ele diz: nós não desfalecemos, ainda que o exterior se corrompe, o interior se renova todo dia, de dia em dia. Não é só hoje, amanhã eu preciso de um renovo de novo, amanhã eu preciso dobrar o joelho, me colocar na presença de Deus para não perder a fiação, de dia em dia. Por quê? Porque essa leve e momentânea tribulação produzirá um eterno peso de glória muito excelente. Isso aqui é plantado na minha mente, porque eu não estou olhando para as coisas que se veem, eu estou olhando para as coisas que não se veem. Tira os olhos da terra e põe os olhos na eternidade. Tira os olhos das coisas e coloca os olhos na eternidade. O que não se vê, olha para aquilo que não dá para ver. Se nós estamos investindo apenas no passageiro, nós estamos nos vendendo por muito pouco. Nós precisamos aprender o que de fato é valioso diante de Deus. Paulo, quando escreve em Filipenses 3:8, ele diz assim: irmãos, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, o qual sofri perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Olha só, um cara que está vivendo numa dimensão com Deus, enxergando coisas espirituais, ele faz com que todas as coisas que ele valorizava antes sejam esterco. Para mim, tudo que tinha valor virou esterco, virou pó, porque eu encontrei o que de fato tem valor: ganhar a Cristo. O alvo é o céu, não é a terra. E isso se chama ter visão de Deus. O que é ter visão de Deus? É ver o céu. Por isso não basta ler a Bíblia, tem que ter revelação. Tem que ter revelação.
Porque está cheio de gente pregando mensagens motivacionais, carnais, sobre coisas terrenas, e mensagens enfeitadas com versículos bíblicos. Nós chamamos de prosélito. Já fez aquela campanha da muralha? 7 voltas. Já fez? Também já fiz. Aí vai fazer a campanha, a gente vai dar 7 dias para a muralha cair. Aí a gente vai dar 7 voltas na igreja. Primeiro dia, 1 volta. A gente ora. Qual que é a tua muralha, irmão? É o desemprego, problema no casamento, enfermidade. Não, porque nessa noite, fica firme na campanha de 7 dias que a muralha vai cair. E aí o cara vai pregar e diz: qual que é a tua muralha? Isso é Bíblia? Isso é prosélito. Isso é mensagem motivacional enfeitada com versículo bíblico. Está cheio por aí. Não muda pessoas. Nós nos tornamos idólatras do nosso ventre, idólatras de nós mesmos. Que aliás a raiz da idolatria está no homem adorar a si mesmo. Quando nasceu a idolatria? Quando nasceu o pecado. Qual que era a proposta da serpente? Você será igual a Deus. É o homem desejar ser um Deus. Nasce a idolatria. A idolatria é a adoração sobre si mesmo. E aí Paulo escreve em Efésios 1,18 dizendo: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual é a esperança da sua vocação. O que é vocação? A palavra vocação no latim se divide em 2 palavras: voca, palavra, tel, Deus, vocatel, vocação. Só que vocação tem um significado: palavra de Deus, vocatel. Então a sua vocação não é o que você quer fazer, a sua vocação não é o que você gosta de fazer, ou o que você acha que tem aptidão para fazer. Vocação é o que Deus determinou na sua palavra para você fazer. Mas isso só acontece quando os olhos do nosso entendimento são iluminados. Ou seja, tem que abrir a mente. Tem que cumprir Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade soberana de Deus. Nós não sabemos a riqueza da glória e da herança dos santos enquanto não houver uma renovação de mente, uma transformação de pensamento. Então o avivamento acontece aqui. Você pode pular, sapatear, rodopiar. Se não acontecer aqui, irmão, isso é movimento, emocionalismo. E eu não sou contra se emocionar. Eu não sou contra. Eu acho que a gente precisa se emocionar sim, porque a gente é ser humano, tem que se emocionar. As emoções fazem parte da nossa estrutura. É ou não é? Quem assiste Copa do Mundo aqui? Quando o Brasil faz gol, você não dá uns pulos lá, não dá uns gritos? Ah! O que é isso? Emoção. Cara, se eu pulo para um gol do Brasil, eu não vou pular para Jesus? Se eu choro assistindo Titanic, eu não vou chorar para Jesus. Então, se emocionar faz parte, mas não é avivamento. Avivamento é a transformação da mente, do pensamento e do comportamento. Mudança de vida, isso é avivamento. Mas nós temos problemas para enxergar, para ter visão. Os olhos do entendimento. Cara, tem muita gente que enxerga distorcido. Tem miopia espiritual. O que é miopia? É a pessoa que só vê de perto e não vê de longe. Ela só vê a terra, ela não vê o céu, ela só vê terra. Só vê a terra, vem para a igreja para negociar com Deus. Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Deus, se o Senhor fizer na minha vida, não, eu determino. Vem negociar com Deus, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Deus não deu para você negociar com Ele. Ele deu para você negociar para Ele. É para Ele, não com Ele.
Tem um monte de gente que tem miopia espiritual. Agora também tem pessoas que têm hipermetropia espiritual. O que é hipermetropia? É a pessoa que vê de longe, mas não vê de perto. Ela só enxerga de longe, de perto ela não consegue nada. Tem um monte assim também. Tem gente que só vê o céu, não vê a terra. Ele vive na terra como se não fosse da terra. Tudo é Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você está conversando com ele sobre o preço do tomate na feira. Ele, Rakastorobacai. Você viu o preço do tomate? Ramassória. Tá louco, irmão? Espiritual, uau, uau. Aí ele faz dívida. Não, em nome de Jesus eu vou pagar, porque Deus vai me dar condições. Aí vai lá e passa um cheque escatológico. Breve voltará. Aí quando volta diz, oh meu Deus, eu não sei o que aconteceu, eu estava tão confiante na fé. Ele não vê a terra, ele só vê o céu, ele acha que Deus está ali a seu dispor. Ele não vê a necessidade do vizinho. Eu já vi gente assim, um irmão, um parente, um amigo passando necessidade, e o cara nem aí, e está na igreja lá, aleluia, ou manto de mistério. Mas você não vai ajudar não, irmão? Não, Deus falou comigo que não é para pôr a mão, Ele está tratando. Ele não vê o irmão do lado. A melhor forma de Deus tratar alguém é usando você para abençoar. Mas não consegue ver a necessidade do outro. E se diz espiritual. Irmão, não entenda uma pessoa que se diz espiritual, que não tem compaixão do próximo, não tem amor do próximo. Isso se chama religiosidade. Por isso vive vendo defeito na vida dos outros. Irmão, está em pecado, viu, irmão Fabiano? Está em pecado porque tem o cabelo comprido, porque está escrito que tem a cabeça raspada. Pessoas que estão preocupadas com isso não estão nem aí para o próximo. É muito espiritual. Eu chamo eles de hipermetropia espiritual. Não vê de perto, não conhece o principal mandamento: amarás a Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. E aí fica presa a regrinha, a versículo isolado, criando doutrina sem entendimento bíblico. Esses dias um cidadão escreveu na minha página: Pastor Fabiano, tem que pregar contra quem usa brinco, quem passa batom de Jezabel. Que batom de Jezabel, irmão? Quem disse que o batom é de Jezabel, filho do diabo? Não, porque está escrito que Jezabel se pintou para se mostrar para Jeú. Mas e quem disse que se pintar é do diabo? Quem disse que usar brinco é do diabo? Você sabia que Abraão deu um brinco de nariz para Sara? Sara usava um piercing. Na época não chamava piercing, né? Era brinco de nariz. E aí? O que eu faço com esse versículo da Bíblia? O que eu faço com aquele outro versículo em que diz que assim como uma noiva se atavia para o seu marido, assim a igreja deve estar adornada a Cristo? Se a própria comparação bíblica mostra a mulher se adornando ao marido e a igreja se adornando a Cristo, o que é adorno? Senão a mulher se enfeitar, se ficar bonita, linda para o seu esposo. Deus é contra isso? É claro que não, meu irmão. Mas a hipermetropia faz a pessoa só ver de longe. Ela não vê a terra, ela não vê a necessidade. Uma mulher ignorante um dia me disse, de boca cheia: eu nunca me divorciei e nunca vou me divorciar, graças a Deus. E ela estava julgando quem se divorcia. E aí eu disse assim para ela: mas e aí, mas como está seu casamento? Olha, um dorme no quarto, o outro na sala, mas eu não divorcio. Quantos anos? Há muitos anos. Mas olha, pela fé eu me mantenho na palavra. Eu falei: minha irmã, você já está divorciada.
A diferença é que você mora com o divorciado. Quem disse que casamento é papel? Casamento é unidade, é comunhão, é dois se tornarem um. Mas o que é isso? Isso é hipermetropia. É a pessoa ser muito espiritual, mas não consegue enxergar o físico. Tem estigmatismo. É o cara que não vê de perto, não vê de longe, não vê nada, quer nada com nada. Pastor, então quem que é de Deus? Cutuca o irmão do seu lado e fala para ele assim: o zaroio é de Deus. É o que tem um olho na terra e um olho no céu. Esse é de Deus. Porque você tem que ver a terra através dos céus. A Bíblia diz: se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será abençoado. Nós temos que olhar para a terra através dos projetos de Deus, não com seus próprios projetos pessoais. Tem gente que nem vai aguentar ouvir a mensagem até o fim, já vai tirar. Porque está muito preso na terra. Deus nos chamou para viver na terra, mas para receber direção do céu. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual o seu tempo dará o seu fruto, e a sua folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Só que prosperidade tem propósito. Perceba: não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, medita na lei de dia e de noite. De dia não é só no domingo, de dia e de noite. Você sai daqui, vai para sua casa e ainda está na palavra. Você acorda de madrugada, ainda vai orar, ainda vai buscar na palavra, pela manhã na palavra. Você está em comunhão, em contato, dia e noite, que é para você não se perder, não permitir que a leve e momentânea tribulação te derrube. Dia e noite. Então o que acontece? Tudo que fizer prosperará. Só que prosperidade é transformar riquezas em tesouros. Deus só tem um propósito para dar riquezas para você ser provisão para quem não tem. Esse é o único propósito. Deus só tem um motivo para exaltar você, fazer de você um cara reconhecido, para você ser voz para aquele que não tem voz, para você dar entendimento àquele que não tem entendimento, ser luz para quem está nas trevas, não para defender seus próprios interesses. As igrejas estão cheias de pessoas atrás de coisas, atrás de riquezas terrenas. Olha o que Jesus disse em Lucas 12:13. Então um da multidão disse: mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Alguém está sendo injustiçado porque o irmão está tomando a parte dele da herança. Ele vai reclamar com Jesus, dizer: Jesus, me ajuda aí, entra nessa causa. Quem já orou por isso? Quem já dobrou o joelho para orar? Ó Deus, eu estou sendo injustiçado, tem uma pessoa tomando o que é meu, Senhor, entra com providência. Já orou isso? Quem já... fala a verdade. Deus faz justiça porque estão agindo erradamente, estão me caluniando, Jesus. Olha a resposta de Jesus para quem ora isso. Mas ele disse: homem, quem me pôs como juiz ou repartidor entre vocês? Em outras palavras, não estou aqui para tratar esses assuntos. Vou continuar.
Então ele continua dizendo: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não se constitui da abundância daquilo que possui. Então ele propôs uma parábola dizendo a herdade de um homem muito rico, que ele tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse então: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi então para minha alma: alma, agora tens em depósito muitos bens para muitos anos, então descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse: louco, essa noite te pedirão a alma, e o que vocês têm preparado, para quem será? Para quem é? O que você está preparando é para quem? É para você? Então é para quem? Perceba que o propósito da riqueza não tem a ver com você, tem a ver com alguém. Para quem é o que você está preparando? Para quem é o que você está juntando esses tesouros, essas riquezas? Para quem é o que você está construindo? Porque se é para você, irmão, você está fora do propósito. Te pedirão a tua alma, e se você não está preparando nada para alguém, pois assim é aquele que para si ajunta tesouros, pois não é rico para com Deus. Quem ajunta tesouros para si não é rico para com Deus, é pobre, miserável. Deus não dá para você ajuntar na terra. Deus quer dar? Sim ou não? Deus quer multiplicar. O diabo quer roubar, e o homem sempre quer reter. Só que Deus só multiplica aquilo que o homem não retém, e o diabo só pode roubar aquilo que o homem retém. Por isso você vive nessa luta. Oh meu Deus, oh pastor, ora por mim. O diabo está se levantando, está roubando aquilo que você retém. É a legalidade. Existem 3 tipos de pessoas: o esbanjador, o avarento e o provedor. O esbanjador, ele não dá o valor que o dinheiro tem. Ele gasta assim, vai gastando e não está nem aí. Ele compra coisa que nem precisa, nem usa, às vezes nem vê, depois de meses vê: eu comprei isso, nem sabia. Compra de novo e nem sabia que tem em casa. Ele não dá valor ao dinheiro. Esse é o esbanjador. O avarento é aquele que dá valor demais ao dinheiro. Ele valoriza o dinheiro acima do que ele vale. Então ele retém. Ele não dá nem tchau de mão aberta. Ele diz: tchau, irmão. E olha desconfiado assim: não escorrega nem manteiga na mão. Tem escorpião no bolso. O provedor, ele conhece exatamente o valor do dinheiro, e ele está sempre pronto para usar para aquilo que é necessário. Não adianta você ser eficiente se você não é obediente. Tem muita gente disposta a servir a Deus, fazer a obra de Deus. A gente encontra esse tipo de pessoas na obra, na igreja. Mas sabe, uma das coisas que me impressiona quando eu encontro obreiros na obra de Deus é gente que quando vem servir, vem assim, doando-se. Não tem tempo ruim. Tem gente que se dispõe, diz: conta comigo, estou aí para servir, para fazer tal, mas não põe a mão no bolso por nada. Quando a pessoa diz: não pastor, está aqui, vamos servir, vamos fazer, irmão, quanto custa? Não é nada, pastor, é para Deus. Então a briga com o irmão aqui que ajudou a reformar tudo isso aqui. Vou honrar o irmão Júnior aqui. Uma briga tentando pagar ele. Falar: Júnior, quanto é? Nada, pastor, misericórdia. Não, Júnior, eu quero te abençoar também. Tudo que você está fazendo aqui na igreja. O cara deixa o serviço dele, vem aqui para a igreja trabalhar, volta para o serviço, trabalha 2 períodos na igreja e no trampo dele. Cara, se não fosse o Júnior aqui, muita coisa aqui não tinha acontecido. E aí você olha para esses caras, você fala: meu, isso aqui são pessoas de Deus, que amam a obra de Deus. Sabe, aí eu vejo aquele versículo bíblico que a seara é grande e poucos são os obreiros. É tão pouco, é tão difícil encontrar gente assim. É ou não é?
como é difícil. Tem gente que não faz nada se não ganha nada. O que eu vou ganhar com isso? Sabe, irmãos? Lá na outra igreja nossa de Guarulhos, tinha um cidadão lá que agora não está mais lá. Saiu da igreja bravo porque falou que não é reconhecido. Que trabalha, faz, ninguém valoriza. Falei, gente, vocês estão atrás de reconhecimento no que faz. Eu sei que a gente tem que valorizar as pessoas, elogiar as pessoas, tudo isso é saudável, faz parte da vida. Mas quando você faz para ser elogiado e reconhecido, irmão, uma hora não vai ser o suficiente. Quando o nosso coração é despido de qualquer vaidade, então sim você flui na vontade de Deus. Você não faz porque quer algo, você faz porque já se tornou algo poderoso em Deus. Existe uma identidade construída dentro de você acerca do plano de Deus. Então eu não preciso de massageio no meu ego. Sabe, irmãos, a riqueza que não é administrada por Deus, ela se transformará em uma maldição na sua vida. Ninguém melhor do que Salomão para nos ensinar isso. Eclesiastes 5:10 ele diz: quem ama o dinheiro jamais se fartará dele, quem ama a abundância nunca se fartará da sua renda, porque isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplica também os que dele comem. Que proveito tem os seus donos o que ver com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura não deixa o rico dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, que atrai enfermidades e doenças. É a riqueza que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Sabedoria. Paulo escreve em 1 Timóteo 6:9. Isso aqui, irmão, eu nunca vi um pastor pregar, eu nunca vi uma preleição, uma ministração, um sermão dentro desse texto. 1 Timóteo 6:9 ele diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem à perdição e à ruína. E se você tem um travesseiro e um lugarzinho para deitar e dormir, com isso esteja contente. Já ouviu alguém pregar esse texto? Já ouviu algum sermão em cima disso aqui? Não, pelo contrário, né? Você ouviu, Deus vai te dar. Deseje, sonhe alto. Não é isso que a gente ouve por aí? Nós estamos vendo um contraste violento da mensagem pregada hoje nas igrejas. Existe um contraste violento com a Bíblia. Não é só os ricos não, irmãos, que caem. Os que querem ser ricos, os que desejam riqueza. E às vezes o cara é pobre e está no laço da perdição e da ruína porque ostenta. Tem gente que você vai na casa do parente, a pessoa vai receber visita na sua casa, vai receber parente e esconde comida. É verdade. O cunhado vai na casa, vai esconde tudo, tira da geladeira, coloca, esconde no armário atrás do negócio lá, porque não pode ver, que se vê come tudo, é um devorador. Verdade, irmão, isso é pecado, viu? Esconder comida é pecado. Quer ver a mãe ensinar o filho errado? Que aí a criancinha recebe o amiguinho em casa, a mãe pega o filho e fala assim: eu não vou te dar porque tem outros aqui, vai ter que repartir. Você está ensinando a criança nunca repartir. Ah, pastor, mas eu não tenho muito para dar, então eu preciso regular, porque se eu der vai acabar tudo. Acaba tudo, mas ensina seu filho a repartir. É melhor ele aprender a ser generoso do que aprender a ser um avarento. Está entendendo, irmão? Olha só, irmãos, Oséias 2:2. Isso aqui é para a igreja. Contendei com a vossa mãe, contendei porque ela não é a minha mulher,
eu não sou seu marido. Desvie-se dela as suas prostituições, e a sua vida, e os seus adultérios entre os seus seios. Essa palavra é para a igreja. Deus, quando chama Oséias, Deus fala para Oséias: eu vou mostrar para a minha igreja, eu vou mostrar para o meu povo como eles são e como eu sou diante do meu povo. Deus fala para Oséias: Oséias, casa com a prostituta, porque eu vou mostrar para o meu povo, assim sou eu. Porque o meu povo se prostituiu. E aí Deus casa com a prostituta. Oséias, representando o Senhor, casa com a prostituta. Depois a prostituta volta para a prostituição. E Deus fala para Oséias: vai lá e restaura ela, traz ela de volta, restaura a família, casa de novo com a prostituta. Pois assim diz o Senhor, assim sou eu e meu povo. Sempre que a Bíblia fala da mulher, é a igreja. Sara representava a igreja, Rebeca representava a igreja, Raquel representava a igreja, até Raabe, que era uma prostituta que escondeu os espias, representava a igreja. Sempre há símbolo profético apontando para a igreja, porque Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Por isso ele diz lá no capítulo 6, no versículo 3 de Oséias, ele diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque essa é a vontade de Deus. Você já estava perdido quando Deus te escolheu. Você realmente estava debaixo de uma natureza caída, prostituída. Deus te chama, te traz, e a palavra dele é essa: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. No versículo 1 ele diz: porque ele despedaçou e ele sarará, ele fez a ferida e ele atará a ferida. Ele está fazendo isso. Aí no capítulo 2, versículo 3 de Oséias, ele diz: para que eu não despoje, ficando ela nua, e ponha como no dia que nasceu, e faça como um deserto, e não me compadeça dos seus filhos, porque os filhos dessa igreja são filhos de prostituição. Irmão, está falando de adultério espiritual. Isso aqui é revelação para nós. A igreja de hoje está gerando filhos de prostituição. Deus é pai, mas quem gera é a mãe. Quem dá luz é a mãe. A igreja gera, a igreja da mãe, a igreja que vai parir. Provérbios 6:20 diz: filho, guarda o mandamento do pai e não deixe a lei da sua mãe. O mandamento é do pai, mas quem dá a lei é a mãe. A mãe constrói no filho a lei. A lei do mandamento do pai. Há uma unidade entre o pai e a mãe, mas quem educa é a mãe. A igreja é a mãe que educa a igreja. Paulo diz em Efésios 5:31, dizendo: pois deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher, e serão dois, uma só carne. Então ele diz: grande é esse mistério. Falo, porém, entre Cristo e a igreja. Dois são uma só carne. Cristo e a igreja. Nós estamos vivendo isso. Somos um com Cristo. Somos uma só carne com Jesus. Estamos estabelecendo a lei dos mandamentos de Jesus. Ou estamos vivendo a nossa liberdade, de nossa maneira, que é uma palavra para a igreja dos dias de hoje. Leia Apocalipse capítulo 3. A carta direcionada a Laodiceia. São 7 cartas direcionada a 7 igrejas da Ásia. Cada carta escatologicamente representa um tempo. A última carta representa o último tempo. Nós estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo os sinais dos fins dos tempos. Então nós somos a igreja de Laodiceia. Então escute aqui, essa aqui é uma palavra para você, igreja dos dias de hoje. Apocalipse 3:17, Deus está dizendo: você está dizendo: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Essa palavra é da igreja de hoje, mas você não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, nu e cego. Aconselho que de mim compres o ouro provado no fogo, para que tenha verdadeira riqueza. Que se vista com roupas brancas, para que vistas a sua vergonha, para que não apareça a sua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que volte a ter visão celestial.
Eu repreendo e castigo todos quanto amo, por isso seja zeloso e se arrependa, porque eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Essa aqui é a nossa esperança, é o versículo 20. Porque Ele não desistiu da gente. Jesus não desistiu da igreja. Perceba, irmãos, no lugar da igreja ser um com Cristo, ela fechou a porta com Ele do lado de fora. Um marido tem comunhão com a esposa se a esposa tranca ele para fora? Tem? Um marido dorme com a esposa, tem relação com a esposa, tem intimidade com a esposa, se a esposa tranca a porta e deixa ele para fora? É um com a esposa. A nossa realidade é essa. Por isso, a igreja de hoje colocou Jesus do lado de fora e trouxe o amante para dentro, e está gerando filhos de prostituição. Quer filho legítimo? Igreja do Senhor, abre a porta para ele entrar, entra no quarto e tenha intimidade com Jesus. Abre a porta, deixa ele entrar, manda o amante embora, se arrependa. Essa é a palavra dele para você. Tenha intimidade. Depois que você tiver intimidade, se prepare para ter dores de parto. Assim como o apóstolo Paulo dizia: eu gerei vocês pelo evangelho. Gálatas 4,19, ele diz: de novo, estou sentindo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Se o que nos move no ministério não é a mesma razão que levou o Salvador à cruz do Calvário, não é a obra de Deus que nós estamos fazendo, é a nossa. Não existe uma união entre Cristo e a igreja se somos nós, se é o nosso sonho, se é o nosso projeto. Nós geramos filhos de prostituição. Olha o que a igreja está fazendo, Oséias 2,5. Porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: eu irei atrás dos meus amantes, eles me darão o pão, eles me darão água, me darão a lã, me darão o linho, o meu óleo e a minha bebida. A igreja deixou Jesus para ir atrás dos amantes, porque está atrás de coisas. A igreja não vai mais ao Senhor, só Jesus pode dar o pão, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Só Jesus pode dar a água viva que mata a sede, que nunca mais você terá sede. Só Jesus pode dar lã e pureza, porque lã fala de pureza. Isaías 1,18 diz que ainda que os seus pecados sejam como da escarlata, Ele fará dele branco como a lã. Lã fala de pureza, linho fala de justiça. Apocalipse 19,8 diz que foi dado à igreja que se vestisse com roupa de linho, que são os atos de justiça dos santos. Só quem pode dar óleo é Deus. Por isso não confunda a unção com entretenimento. Vou continuar o texto, versículo 6. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei um muro, uma sebe, para que ela não ache as suas veredas. Olha o que Deus está dizendo: eu vou colocar bloqueios, barreiras, para que você não ache os seus amantes. Olha só, ela irá atrás dos seus amantes, mas não alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: voltar-me-ei e irei ao meu primeiro marido, porque é melhor voltar para ele do que ficar sem ele. Ela, pois, não reconhece que eu dei o grão, que eu dei o mosto, que eu dei o azeite, que eu multipliquei a prata e o ouro, mas ela usou para Baal. Estamos construindo ídolos. Baal era o deus da fertilidade, ou seja, era o deus da prosperidade. O povo que se desviava de Deus para seguir Baal era por causa da necessidade financeira. Havia seca na terra e o povo não produzia semente, não produzia colheita, passavam necessidade, então eles iam fazer campanha para Baal. Baal é o deus da fertilidade, ele vai nos dar prosperidade.
Olha a analogia. A igreja usou tudo que Deus deu para ela para Baal. Estão em busca de prosperidade. Os católicos adoram imagens, mas os evangélicos adoram o próprio ventre. Qual a diferença? Diz para mim. Se sempre que alguém se prostra diante de uma imagem é por uma necessidade, acende vela para conseguir algo. Aí o crente vem para a igreja fazer campanha para conseguir algo. E aí Paulo escreve em Filipenses 3,18, porque já disse muitas vezes e agora digo com lágrimas: vocês se tornaram inimigos da cruz de Cristo, e o fim de vocês é a perdição, porque vocês fizeram do seu ventre o seu Deus, e a glória é para a sua confusão. O que significa? Que quando nós transformamos o nosso ventre no nosso Deus, o resultado, a glória, o alcance, o êxito dessa busca trará confusão para você. Sabe a pessoa que vem aqui dizer: ai, eu conquistei a casa própria na campanha. Isso é confusão para você. Isso é confusão para quem conquista. A glória disso é para sua confusão. Por isso que tem gente que ainda não consegue aceitar essa palavra, porque passou a vida inteira dentro de uma igreja evangélica, aprendendo coisas desse tipo. E aí quando vem alguém para desconstruir isso que você aprendeu, e eu não estou desconstruindo só com argumentos, eu estou mostrando para você nas escrituras. Não existe nas escrituras sagradas nenhum culto em busca de alguma coisa material ou física. Tudo que Jesus nos ensinou é abrir mão do físico e abraçar o eterno e o celestial, tornar o físico coisas espirituais, granjear amigos, negociar até que ele venha. Não tem a ver comigo, tem a ver com o propósito eterno. Por isso precisamos restaurar a mente. As igrejas estão cheias de pessoas pobres, igrejas ricas e pessoas pobres, pobres de entendimento, pobres de relacionamento, pobres de amor, pobres da revelação de Deus. É como comer sopa de fubá em um prato de ouro. Pessoas pobres e igrejas ricas, porque não investem nas pessoas. Irmão, olha a diferença de Salomão e Davi. Davi deu tudo que ele tinha para Salomão, ele transferiu o legado. Salomão não fez isso. Salomão pega as riquezas e ele não faz discípulo. Ele constrói o maior templo já visto, e ele se aplica apenas às coisas debaixo do sol. Ele mesmo declara isso em Eclesiastes 1:12. Ele diz: eu, pregador, fui rei sobre Israel e em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar, a me informar sobre tudo quanto se sucede debaixo do céu, ou seja, as coisas da terra. E enfadonha é a ocupação que Deus deu aos filhos dos homens para os exercitar. Então ele diz: atentai para todas as obras que se faz debaixo do sol, e eis que aprendi que tudo é vaidade e aflição de espírito. Olha só, ele constrói o maior templo já visto, aí vem a Babilônia e destrói. E Deus, em Jeremias 25:9, chama Nabucodonosor de meu servo Nabucodonosor, que vai lá e destrói tudo que Salomão construiu. Quem disse que Deus é Deus dos evangélicos? Deus usa até o ímpio para desconstruir aquilo que você está construindo fora dele. Irmão, quando Jesus vem, ele vem para restaurar o modelo original. Por isso que ele aparece descalço, sem ter onde reclinar a cabeça. E ele diz assim, em João 2,19, ele diz: derrubem esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Uau! Ele transfere todo o investimento de tijolos em ouro, prata, ele transfere em pessoas. Eu vou reconstruir em 3 dias. Como assim? Ele está falando da sua morte e ressurreição. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que vocês são o templo de Deus e que o Espírito habita em vocês? Nós somos o templo que Jesus disse que construiria em 3 dias.
Nós somos o templo porque nos tornamos um com Cristo e Ele é o templo. Não é isso que Gálatas diz? Que nós somos uma só carne. Grande é esse mistério. João 2,20, disseram, pois os judeus, demorou 46 anos para ser edificado esse templo, como você o reconstruirá em 3 dias? Mas ele falava do templo que era o seu próprio corpo. Nós nos tornamos parte desse corpo porque nos tornamos um com Ele. Somos o templo de Cristo. Aí vem o pregador na televisão e diz: a mão de Deus está aqui. A mão de Deus não está em lugares, a mão de Deus está em pessoas. O pastor diz: a minha igreja é melhor que a outra. Ignorante. Você quer ver a glória de Deus? Quer ver? Quem quer ver a glória de Deus? Quem quer ver o templo sendo erguido? Pega o violão, vai lá na Cracolândia. Vai lá na Cracolândia, prega o evangelho, você vai ver um templo sendo erguido. Você quer ver o templo sendo erguido? Abraça o fraco, o cansado, o oprimido pelo pecado. Ajuda ele, estende a mão. Você verá um templo sendo erguido. Não são paredes. Igreja, nós somos a hospedaria do bom samaritano. Nós não somos o bom samaritano, Jesus é o bom samaritano. Nós somos a hospedaria. Ele deixa o perdido nas suas mãos e diz: cuida dele, eu te pago quando voltar. Cuida dele, eu te pago quando voltar. Negociai até que eu venha. O cara diz na televisão que construiu o maior templo do mundo. Laodiceia miserável, que não sabe o que de fato é um tesouro. Deus mandou você pegar toda essa riqueza e transformar em pessoas. E aí o cara vai lá e constrói um monumento de ouro, de prata. Gasta dinheiro incalculável somente para demonstrar riqueza e poder. Quantos construtores de pessoas nós temos aqui? Irmão, a linguagem da tal cultura da honra desses caras aí, pregadores, ministros do evangelho de hoje, é que honra tem a ver com dinheiro. As pessoas dizem: eu fui lá naquela igreja tal, preguei lá, não me honraram. Ah é, irmão? Te trataram mal? Não, me deram uma oferta pequena. Não te receberam bem? Não. É que a oferta não custia. E aí as pessoas estão falando na internet sobre princípio de honra relacionado a dinheiro. Irmão, nós exigimos ser honrados na missão. Que petulância, já que o modelo original da missão morreu na cruz. Como é que alguém quer ser honrado? Aí não quer pregar em igreja pequena porque não pode honrar. Jesus disse em um culto onde quem mais honrou foi uma viúva com 2 moedas. Disse: quem mais ofertou foi essa aqui honrou. Porque honra não tem a ver com quantidade, tem a ver com amor dedicado. Um ministério sem propósito comete atos criminosos para o céu. Por isso que a Bíblia diz: ai daquele que tomar o nome do Senhor em vão. É perigoso. Tem muita gente usando o ouro para Baal. Irmão, que Deus nos liberte disso. Olha aqui, essa palavra é para você. A igreja que é a mulher, que é a igreja. Eu vou só mudar a palavra mulher para igreja. Provérbios 31:10. Igreja virtuosa, quem a achará? O seu valor excede aos rubis, e o coração do Senhor está confinado nela. Assim não necessita de despojo. Ela só faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as suas
mãos, como um navio mercante traz de longe o seu pão, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da sua casa e distribuir tarefa aos servos. Examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha e come do fruto das suas mãos. Cinge os teus lombos de força, fortalece os seus braços, vê que é boa a sua mercadoria, e a lâmpada não se apaga nem de dia e nem de noite. Estende as suas mãos no fuso e na roca. No fuso e na roca. Sabe o que é essa ferramenta, fuso e roca? É um equipamento que une o linho e a lã, ou seja, pureza e justiça. Pureza e justiça. Abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve que cai sobre a sua casa, porque a sua família está vestida de escarlata. O seu marido é conhecido nas portas, ele se assenta entre os anciões, faz panos de linho fino, vende-os e os entrega. A força da honra são o seu vestido, e se alegra com o dia do seu futuro. Se alegra, sabe por quê? Porque espera o dia da eternidade. Abre a sua boca com sabedoria, e a sua lei beneficia a sua língua. Está atenta ao andamento da casa, aleluia, e não come do pão da preguiça. Levanta-se e os seus filhos a chamam de bem-aventurada, e o seu marido a louva. Muitos filhos têm procedido virtuosamente, mas tu és a mais excelente entre todas. Essa palavra é para a igreja original, a igreja que adora, a igreja que se coloca na presença dele para servi-lo em espírito e em verdade, a igreja do Senhor, que não está atrás de coisas, mas está tentando agradar o noivo, porque entendeu que a sua vida pertence a ele, e que você e ele são um na sua presença. Por favor, esvazie-se, se torne um com o Senhor, entenda o valor do propósito de Deus na sua vida. Negociai até que eu venha. Cada minuto da sua vida transforme em uma negociação para Deus. Gaste cada energia, irmão. Você pode dar um lugar para alguém no ônibus, e não precisa ser uma grávida, não precisa ser apenas uma mulher. Você pode dar o lugar para um homem e dizer: cara, senta aqui, meu irmão, e pregar Jesus através da gentileza, através da humildade, através da bondade. Não perca uma oportunidade, abrace todas elas. Negociai até que eu venha, negociai até que eu venha. Guardai-vos da avareza. Irmãos, por favor, você poderia ter mais do que o que você tem. Você poderia ter mais. O problema é que o seu coração é avarento. Nós não temos coragem de servir o outro, porque estamos sempre pensando no amanhã. Não, eu preciso guardar para amanhã, eu preciso me preparar para o dia de amanhã, e o amanhã pertence a Deus. Tudo que Deus quer fazer é dar para você autoridade sobre todas as coisas. Vença essa área da concupiscência das riquezas da vida. Se esvazie de ostentações. Se torne mais generoso. Às vezes, talvez você está falhando com alguém que você conhece, que você devia estender a mão e não estende. Mude esse comportamento. Transforme riquezas em tesouros. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Fica de pé comigo. Araba sorromia. Orialama sorro. Enganosa é a beleza, vã é a formosura, mas a igreja que teme o Senhor, ela o louvará. Então eu dar-lhe-ei fruto das suas mãos, e o seu trabalho trará louvor. Aleluia. Eu profetizo essa palavra sobre a sua vida, sobre você que está me assistindo pela internet, sobre você que está aqui nessa noite. Seja cheio de Deus nessa noite.
Renda-se ao propósito eterno de Deus. Diz: Deus, eu quero ser uma ferramenta nas suas mãos. Eu recebi uma mina. Ei, você faz parte das 10 que Ele chamou. Você faz parte das 10 virgens que recebeu lâmpada. Você faz parte das 10 que recebeu as minas. Você é a igreja de Jesus. E Ele está dizendo: negociai até que eu venha. Negociai até que eu venha. Essa é a nossa única responsabilidade. Você não está aqui para viver a sua vida numa boa. Você está aqui por um propósito muito maior. E um dia você receberá a coroa que o justo juiz tem para você. Um dia você vai completar o combate, vai combater o bom combate, vai completar a carreira e guardar a fé e dizer: uau, eu fiz, eu cumpri a minha tarefa, eu granjeei. Está aqui, Senhor, está aqui as minas que eu granjeei. Ele vai te dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Governe sobre cidades, receba autoridade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que mentes sejam abertas nessa noite, que mentes sejam abertas, destravadas nessa noite, para entender a verdade de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida a libertação da religiosidade. Eu profetizo na sua vida a libertação da ignorância de uma fé de pensamento positivo. Não, é fé para morrer, é fé para padecer, é fé para perder, porque aquele que perder por amor de mim encontrará a vida eterna. Rabassoromarai, Rialamandoro. Renda-se. Feche os teus olhos. O meu próprio Talababa sotoroba baba ye kandarabaha.